muito obrigado, Senhor, por esta noite solene, quando estamos na Tua casa mais uma vez, para celebrar o Teu santo nome, ó Deus. Agora vamos abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor, e te pedimos que pelo Teu Espírito Santo, traga aos nossos corações, Senhor, palavras de vida eterna mais uma vez, que nos console, nos confronte, nos ensine, nos exorte, nos liberte, nos abençoe. Palavras do Senhor. Manifesta, Deus, a Tua presença nesta mensagem bíblica. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, por favor. No primeiro capítulo do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 1. E por favor, você fica atento para os versículos de números 35 até o 51. Porém, meus irmãos, ao ler essa escritura nesta manhã, no final do capítulo, o Senhor, por sua misericórdia, vivificou para nós o texto do versículo de número 43 especificamente. O fato de Jesus ter achado a Filipe, e achando a Filipe, diz outra tradução, disse: segue-me. Glória a Deus. E é aquele momento em que o Senhor traz luz a um texto, e foi assim que o Senhor começou a falar aos nossos corações a palavra que eu quero compartilhar convosco, e muito mais agora, aquilo que o Espírito Santo trouxer ao nosso entendimento e aos nossos corações. Meus irmãos, como vocês podem ver no início do texto, fala do início do apostolado de Jesus, do ministério de Jesus, quando ele chama os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. E aqui você também começa a observar no versículo 35, que João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e este João aqui trata-se de João Batista. Aquele João Batista que os irmãos sabem que eu sempre digo que é fato incontestável, era uma figura única na história da igreja do Senhor Jesus, na história do povo de Deus. João Batista, meus irmãos, ele era único por uma série de coisas. Ele era uma pessoa, vamos dizer, como um certo pregador, uma pessoa esquisita mesmo. As suas roupas eram curiosas, comia uns alimentos assim estranhos, né? Mas aquele homem tinha uma mensagem singular, que quando os judeus ouviam aquela mensagem, nas regiões desérticas, eles eram impactados, confrontados com a pregação, cujo poder e a graça eram quase que irresistíveis. Assim era João Batista, meus irmãos. E uma das coisas mais belas na vida de João Batista, que chama a minha atenção, é que ele foi um homem que conheceu a sua missão desde muito cedo. Ele entendeu o porquê da sua missão, porque estava ali naquele momento. E todos se lembram que quando do seu nascimento, né, o anjo anuncia o seu nascimento e diz que aquela criança ainda no ventre de sua mãe, Isabel, diz: olha, esse menino será um nazireu de Deus. Ou seja, ele será uma pessoa separada para fazer a obra de Deus. Então não era alguém comum, irmãos. E eu louvo a Deus, porque hoje, meditando um pouco sobre a vida dele, você pode ver que ele foi um homem que permaneceu fiel ao seu chamado até o final. Permaneceu fiel. Irmãos, era um homem aparentemente de um aspecto, eu diria assim, até rude, mas ele não tinha poder e nem posição alguma dentro do sistema político daquela época em que ele viveu, nem tampouco do sistema religioso judaico, mas ele falava como quem tinha autoridade. Glória a Deus. Ele dizia assim: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele olhava outra vez e dizia assim: o machado já está posto à raiz da árvore. Glória a Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. E centenas de pessoas aceitaram a sua mensagem. Você pode ver isso nesse capítulo.
Uma mensagem, irmãos, que confrontava o pecado e chamava as pessoas ao arrependimento. E aqueles dos seus ouvintes que se arrependiam e abandonavam suas práticas pecaminosas, eram batizados em águas por ele. Porém, quando as multidões o procuravam para segui-lo, eles diziam assim: mas após mim vem um. Está chegando um. E em dado momento, enquanto ele estava ali com seus discípulos, você pode observar no versículo de número 36, e vendo passar, Jesus disse: olha ali, é ele ali, eis o Cordeiro de Deus, é esse que vai tirar o pecado do mundo, glória a Deus. Ele sempre apontava alguém superior e dizia: eu não sou digno nem sequer de desatar o cadastro aí das suas sandálias. Ele, João Batista, nunca se esquecia, meus irmãos, da sua incumbência de anunciar a vinda do Messias, a chegada do Salvador. Ele veio preparar o caminho, glória a Deus. João Batista é de uma geração que preparou o caminho. Nem mesmo Herodes, quando mandou decapitar, porque ele confrontou até mesmo Herodes, e a Bíblia diz que Herodes o temia, porque ele confrontou Herodes da sua prática pecaminosa, porque tinha um caso adúltero com a mulher do próprio irmão. Mas mesmo depois de decapitado, a sua mensagem continuava ainda ecoando. Nem mesmo a sua cabeça, quando saiu do seu corpo, a sua morte não deteve a sua mensagem. É tanto que pouco tempo depois, Herodes, quando confrontado, disse assim: quem é esse que eu estou ouvindo falar aí? Glória a Deus. Porque João Batista eu mandei degolar. E que mensagem é essa que não para? Glória a Deus. Era Jesus que estava anunciando aquela mesma mensagem. João cumpriu a sua missão, meus irmãos, e Deus tem dado a cada um de nós também, irmãos, um propósito na nossa vida, e nós podemos confiar nele para ele nos guiar. Mas deixa eu ir de encontro à mensagem desta noite, que é sobre seguir a Jesus. Talvez o tema apropriado seja seguindo a Jesus. E quando nós limos esses últimos versículos, meus irmãos, do capítulo 1 de João, você está com a Bíblia aberta, os versículos 35 a 51, o Senhor me falou sobre a gloriosa chamada que Ele nos faz para segui-lo. Glória a Deus. E nós anotamos para compartilhar convosco sobre algumas implicações, eu diria seríssimas, quanto ao fato daqueles que são chamados e atendem ao convite de Jesus para segui-lo. E é dessas implicações que eu quero compartilhar convosco, porque são algumas decisões que nós temos que tomar, e na verdade já tomamos, para seguir a Cristo. Talvez os irmãos que estejam aqui hoje ouvindo, ao término dessa mensagem dirão: oh, quão bom teria sido que fulano, que cicrano, que fulana tivesse ouvido essa mensagem. Primeira coisa que me chamou a atenção, uma das implicações seríssimas quanto ao fato de seguir a Jesus, é que nós devemos seguir a Jesus, nós seguimos a Jesus para conhecê-lo. Veja o versículo 35 a 37. Nós seguimos a Jesus para conhecê-lo. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram. João só disse assim: olha aí o Cordeiro de Deus. Eles imediatamente começaram a seguir a Jesus. Aqueles novos discípulos, meus irmãos, usaram alguns títulos para designar a Jesus. Você pode observar dos versículos 36, no 38, no 41, no 49, alguns títulos que eles falaram de Jesus.
Cordeiro de Deus, Rabi, Messias, Filho de Deus, Rei de Israel. Aqueles discípulos, assim como muitos entre nós ainda hoje na nossa sociedade, são atraídos a Jesus por seus títulos, por seus ensinamentos. Você conversa com pessoas que nunca frequentaram igreja, mas que na hora de uma audiência, em um fórum, ele é capaz de citar o Sermão da Montanha, ele é capaz de falar o Cristo, ele é capaz de citar o apóstolo Paulo, ele é capaz de citar alguns personagens bíblicos e fazer aplicação nas suas peças, nas suas defesas, nas suas petições. Alguns eruditos fazem isso nos seus discursos, marcados pela eloquência e tudo mais. E aqueles discípulos, quem sabe, foram atraídos inicialmente pelos títulos de Jesus, pelos ensinamentos dele. Mas, irmãos, a verdade é que eles só entenderiam melhor quem era Jesus 3 anos depois. Glória a Jesus. Tem muita gente que está com muito tempo na igreja e ainda conhece muito pouco do Senhor. Ainda não entende muito a respeito do Mestre, do Messias, da sua missão. E é uma pena, meus irmãos. Daí a necessidade de nós estarmos aprendendo a palavra, ouvindo a palavra. Que na verdade a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais tempo nós dedicarmos a conhecer ao Senhor, mais o entenderemos e mais o apreciaremos. Não é da noite para o dia que você diz assim, eu te amo, Jesus. Não é da noite para o dia. Alguns irmãos passam 10, 15, 20 anos para dizer, eu te amo, Jesus, de todo o coração. Alguns eles ficam até, principalmente os homens, eles ficam até encabulados. Eu te amo, Jesus. Pedro ficou. Tu me ama, Pedro? No original grego, você vai encontrar 3 respostas de Pedro. A primeira diz, Senhor, tu sabe que eu gosto muito do Senhor. Eu vou perguntar de novo, Pedro. Você me ama, Pedro? Tenho grande consideração pelo Senhor. Na terceira vez, já estava com 3 anos, foi que ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não quis nem dizer direito, tu sabe. É como aquele marido que a esposa pergunta assim, você me ama? Para que essa besteira? Tu já sabe que eu... Não tem um marido atribulado assim? Porque eu não... Olha, toda esposa abençoada, de vez em quando ela confere, você me ama mesmo? Você diz todo dia, mas ela ainda confere, ela ama mesmo? Elas conferem. E é antes de casar que elas já vão conferir. Então, irmãos, nem sempre você experimenta isso. Não é questão só do título, e eles estavam ali, mas as palavras de fé, irmãos, elas vêm facilmente, mas aquele profundo apreço por Cristo, somente aqueles que vivem pela fé começam a desfrutar disto. Então, alguns discípulos de Jesus, alguns discípulos do Mestre, são muito rasos no conhecimento de Deus. Porque, irmãos, para ser profundos, tem que cavar até a rocha, glória a Deus. Tem gente, irmãos, de igreja, que frequenta igreja, que ora, que lê a Bíblia, que tem carteirinha, que participa de vigília, mas são rasos. Porque para ter profundidade tem que cavar a fundo, tem que pegar a palavra da oração, glória a Deus, a picareta da fé e cavar até a rocha do século, que é Jesus. E cavar dá trabalho. Aí tem gente que é assim, raso. Paulo chegou para os irmãos e disse assim, irmãos, eu queria falar para vocês como se vocês já fossem espirituais. Eu estou vendo que vocês não podem ainda receber o verdadeiro alimento. Vocês ainda são rasos, vocês ainda são carnais, vocês ainda falam dos outros, vocês, eu vejo falar que tem inveja, tem contenda, tem ciúmes, aí no meio de vocês, isso é coisa de criança espiritual. Vocês vão crescer quando? O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 11 ao 12, e vai até o 14, ele diz assim, irmãos, eu queria dar a vocês um alimento mais sólido. Eu queria falar para vocês como falar a mestres, mas eu estou vendo que vocês são crianças. Não pode receber um alimento sólido. Meus irmãos, mas nós estamos seguindo a Jesus para conhecê-lo melhor. Quem está seguindo aqui Jesus para conhecê-lo melhor? Essa é a primeira realidade que Deus trouxe ao meu coração. Seguir a Jesus para conhecê-lo melhor. Oséias 6:3, como é que diz?
prossigamos em conhecer ao Senhor. Segunda coisa, outra implicação seríssima de seguir a Jesus, está aqui no versículo 38 a 42, principalmente no versículo 38. Diga assim, levantando sua mão: eu sigo a Jesus. Vamos dizer mais forte: eu sigo a Jesus pelas razões certas. Veja o que acontece. Aqueles dois discípulos, que um era André e o outro era João, ele não cita porque João gosta de omitir a sua figura na Bíblia, no seu livro todo. Mas estavam ali aqueles dois discípulos. Quando João Batista diz assim: olha aí o Cordeiro de Deus, vai passando, ele larga tudo, deixa João, deixa tudo, já vão embora, já vão seguindo a Jesus. E quando Jesus olha assim, versículo 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que é que vocês querem? Falando cearense, tá? O que é que vocês querem? Perderam alguma coisa? Nunca me viram, não? Em outras palavras, Jesus diz assim: que buscais? E eles disseram: Rabi, foram chamando ele de mestre. Eles já estavam orientados, eles já estavam ensinados. João Batista: olha, vem um aí, ele é mestre, ele é o rei de Israel, ele é o Messias. Eles não chamariam de mestre, nunca tinham visto. Como é que já estavam chamando de mestre? Que traduzido quer dizer Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Deus. Irmãos, quando aqueles dois discípulos começam a seguir a Jesus, que Jesus disse: que buscais? Meus irmãos, seguir a Jesus não é suficiente. Seguir a Jesus pelas razões certas, aí sim. Nós devemos segui-lo, mas devemos fazê-lo pelas razões certas. Tem muita gente seguindo a Jesus, mas com motivações erradas. Mas nós estamos aqui dizendo que servimos a Jesus não pelos nossos próprios objetivos, porque se nós seguirmos a Jesus só pelos nossos próprios objetivos, na verdade nós estamos pedindo que Ele se alie conosco, que Ele venha se aliar conosco, para servir a nossa causa, ao nosso propósito, aos nossos objetivos, aos nossos projetos, e não a causa dele. Semana passada eu escutei de um obreiro. Ele disse: pastor, eu só sou pastor porque eu tenho que ganhar o pão. Mas esse não é o meu ramo, não. Aí quando eu olho assim, um envenenado desse, pastor de mais de 1000 ovelhas, o que é que ele tem dado para esse rebanho? Por isso, irmãos, que Deus trouxe essa mensagem hoje. Quem buscais? Quantas igrejas, quantos ministérios, cada porta, cada rua. Hoje os crentes estão disputando espaço para evangelizar. Opa, essa rua aqui é minha. Estão brigando até pela rua, pelo espaço. É circunscrição eclesiástica. Não, esse pedaço é meu, aqui é meu, aqui é... Irmãos, é realmente um momento difícil. Devemos seguir a Jesus, não pelos nossos motivos, mas nós estamos vendo coisa difícil. Alguns estão buscando a sua própria glória, outros não têm o que fazer, pensam que servir a Deus e pastorear rebanho é meio de vida e que é moleza. Eu tenho visto muita gente quebrar a cara e se arrepender e voltar com a viola dentro do saco. Porque negócio de ministério é coisa séria, meus irmãos. É coisa seríssima. Servindo ao Senhor por motivações erradas. De repente, a pessoa programa uma festa. Nessa festa eu vou arrecadar tantos mil. Vai ter uma bilheteria. E o cantor que vem diz assim: vai ter bilheteria. Aí o promotor da festa diz: não vai ter. Porque se tiver, é mais tanto.
É realmente, meus irmãos, uma tristeza. Mas no versículo 40 a 42, nós vemos que André aceitou o testemunho de João Batista a respeito de Jesus e foi falar com quem? Imediatamente ele foi falar com o seu irmão. E quando Jesus viu a Simão, não viu apenas quem era Simão. Quando Jesus olhou para Simão, ele não viu apenas quem era Simão, mas ele viu, meus irmãos, algo mais glorioso. Ele viu em que ele se tornaria. Quando Jesus olha para você, Ele não olha somente a tua situação atual. Ele não olha somente o teu temperamento intempestivo, como era Pedro, precipitado, um Pedro muitas vezes intrépido, desorientado. Mas Ele olha para você e diz assim: ali está um crente em potencial, ali está uma arma poderosa que eu vou usar, ali está um homem e uma mulher de Deus que será uma bênção no meu reino, glória a Deus. Talvez alguém não lhe valorize, talvez alguém não dê nada por você, mas o Senhor que você segue, quando Ele te chamou, Ele sabe muito bem quem você pode se tornar. Por isso que o diabo, irmãos, quando um crente aceita Jesus, o novo discípulo, ele bota logo para quebrar. Sempre foi assim. Quando Moisés nasceu, ele disse assim: vamos matar logo a criança agora, que isso pode se tornar um grande libertador. Davi ainda era bem jovenzinho, se botou um gigante para acabar com ele. Jesus mal tinha nascido direito, Herodes manda matar todas as crianças. E quando um crente novo, convertido, um discípulo recém-chamado por Jesus, ele está começando a jornada, o inimigo olha assim: mas isso aí pode ser um crente cheio do Espírito Santo, isso aí pode ser um pregador poderoso, essa mulher aí pode ser uma mulher de oração, isso vai me dar muito trabalho, mas o Senhor é quem está conosco, é Ele quem chama, é Ele quem guarda, é Ele quem dirige. Jesus olhou para Simão: Simão, vou mudar logo o teu nome, eu vou logo mudar o teu caráter. E a gente observa, meus irmãos, que Simão se tornaria um cristão convicto, cheio da graça de Deus. E a gente aprende isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, e assim por diante. E ele dá um novo nome a Simão, diz: olha, o teu nome agora vai mudar. E isso aponta para uma mudança de caráter, porque quem segue a Jesus, irmão, muda o caráter. Não sei se eu diga isso, meu Deus, isso é coisa de cearense. Esse magote de mau caráter que está por aí, tem que aprender a seguir Jesus. E ainda fica pregando no nome dele. E o pior é que tem uns que usam o rádio, meus irmãos. Quantos aceitaram o convite para seguir a Jesus aqui? Veja o versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Jesus nos convida para segui-lo. Essa é a terceira implicação, e é uma implicação seríssima, glória a Deus. E achou a Filipe, e achando Filipe, eu sei que isso pode parecer um jargão lá, a gente tem até um jargão, a gente tem até que parar com isso, mas vamos saudar o irmão ou a irmã que está ao nosso lado e dizer assim: Jesus te achou. Vai dar para dar um glória a Deus até, porque Jesus te achou. Aleluia. Quando você começa a ver o versículo 43, você vai descobrindo que sobre Filipe foi algo tão resoluto na vida dele, que ele passa a seguir a Cristo, e não houve nem necessidade de considerações sobre esse fato. Ele simplesmente começou a exercer o seu ministério. Ele começa a exercer o seu ministério de discípulo de Jesus. E o que é que ele faz, irmão? Vai logo em busca de conquistar outros discípulos. E essa é a marca registrada de quem é discípulo de Jesus. Meus irmãos, sabe por que é que hoje é difícil uma pessoa aceitar Jesus? Tem crente que não tem coragem nem de convidar a pessoa para vir ouvir a mensagem no culto, quanto mais evangelizar. Mas naquela época, e há bem pouco tempo atrás, quem discipulava, quem ganhava alma para Jesus, era o discípulo que seguia o mestre. E uma das coisas que, irmãos, a gente tem que entender: quantos de nós estamos apresentando Jesus aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos amigos? Você observa aqui na Bíblia, dos versículos 35 até o 46, que eu não preciso ler, que alguns dos amigos que nós temos hoje, em nossos contatos,
alguns irmãos na rede social. Imagine se cada crente, em vez de estar compartilhando fofoca e muitas vezes se enrolando todo nos Facebook da vida, tivesse entrando em contato, acessando alguém com que ele pudesse dizer: Jesus te ama, Ele é o teu Salvador. Irmãos, esse mundo ia ser incendiado e evangelizado da noite para o dia. As pessoas compartilham tudo que é de amenidades. Eu pergunto: por que você não compartilha de Jesus, o Filho de Deus? Mas isso é cafona. Eu tenho certeza que alguém vai logo te cortar, vai deletar você, mas você vai pregando, vai falando a palavra. Aquele homem apresentou. Então você vê que ele apresentou. André já apresentou Jesus ao seu irmão Simão. E de repente Filipe já vai em busca de outro e acha Natanael e já apresenta também o Senhor. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu estou vendo aqui uma coisa gloriosa, que diz assim: diante disso, irmão, eu fico pensando nessas palavras. Veja o versículo 43. E achando a Filipe, algo que muito tocou o meu coração foi que Cristo foi quem o identificou como futuro discípulo. O Senhor foi quem identificou Filipe como futuro discípulo. E eu estou observando, irmãos, que ainda além disso, ele o viu como uma pessoa apta para ser chamado. Tem tantas pessoas, às vezes, na igreja do Senhor, irmão, tão aflitas: eu não sou chamado, eu não sou visto. Meu irmão, Jesus continua chamando. Glória a Deus. Ele ia passando, certo dia, lá em Mateus 9:9, se não me engano, ele ia passando, viu um homem chamado Mateus, em outra tradução diz Levi, assentado na alfândega, que não era um cargo muito respeitado pelos judeus da época, que cobravam impostos. E ele viu aquele homem sentado na alfândega e, sem mais nem menos, disse assim: segue-me. Irmão, não sei o que foi que o homem fez. Se ele deixou as contas, se ele deixou a bolsa, se ele deixou o dinheiro, se botou no cofre, se entregou a alguém, se deixou com o vice, se deixou com o imediato, se levou a bolsa. Quando o Senhor passou por ele, olhou assim para ele, na alfândega, glória a Deus, disse assim: segue-me. E diz o texto: e ele, levantando-se, o seguiu. Ao contrário de muitos que tem na Bíblia, esse texto: primeiro eu enterrar meu pai. Deixa eu primeiro enterrar meu pai. Meus irmãos, vamos levantar as nossas mãos para o céu e agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos convocou. Glória a Deus. Eu vos escolhi. Glória a Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. A iniciativa foi dele. A iniciativa de Jesus com Filipe foi a mesma coisa, meus irmãos. Eu fico imaginar que Cristo está passando em nossa vida. Ele está passando aqui esta noite, mais uma vez, e fazendo a cada um de nós, irmãos, que nos dizemos crentes, discípulos dele, o mesmo convite que fez a Filipe: segue-me, segue-me. Quem aceita esse convite mais uma vez? Será que nós estamos atentos, prontos, irmão, para aceitar esta sublime convocação? Porque hoje em dia, meus irmãos, os crentes, para aceitar uma convocação, só a misericórdia de Deus. Bota rádio, bota cartaz, bota aviso, bota tudo que tem direito. É uma adulação, é uma bajulação, é ônibus, é topique, só falta pagar. Jesus precisa hoje, como precisou no passado, de homens e mulheres que estejam prontos para se levantar e segui-lo, preparados para fazer a sua obra. Levante sua mão e diga assim: eis-me aqui. Glória a Deus. Ele está nos chamando hoje, meus irmãos, como chamou no passado, para que nós o sigamos. Agora deixa eu vos dizer uma coisa: Jesus conhece aqueles que o seguem de forma autêntica. Jesus conhece aqueles que o seguem de forma autêntica, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei, talvez os seus parentes não saibam, o seu pastor não sabe, mas o Senhor sabe quem o segue de forma autêntica. Meus irmãos, tem muita gente seguindo ao Senhor por motivações torpes, muita gente seguindo ao Senhor, indo uma vez após outra. Tem uns que vão 20 dias, um dia nas campanhas, o outro vai 40 dias na campanha, o outro passa 7 dias subindo o morro da Sabiaguaba e só volta de manhã.
todo pinicado de muriçoca, um sofrimento tremendo, uns são até assaltados, eles vão lá, eles têm um propósito. Eu estou com um propósito, eu fiz um propósito de tantos dias, e só segue Jesus naqueles dias, e só jejua naquele dia, e só é crente naquele dia. Depois que esse negócio passa, ele cai na gandaia de novo, até a próxima prova, ele fica um crente de meia tigela. Nós estamos falando de quem assumiu um compromisso com Cristo para segui-lo de forma autêntica, glória a Deus. Veja aí o versículo 44 até o 51, meus irmãos, deixem-me ler essa palavra. E Filipe era de Betsaida, cidade de André, glória a Deus. Irmãos, é interessante, né? João Batista apresentou André e João a Jesus. Aí André vai e apresenta Jesus a quem? A Simão, irmão dele. Aí Filipe vai e apresenta Jesus a Natanael. E você observa como isso é recorrente no discipulado cristão. Isso é a marca registrada, meus irmãos. Falar de Jesus. Eu me lembro do meu pai, ele onde ia, ele encontrava esse, o Senhor abre uma porta para mim falar do teu nome neste dia, glória a Deus. E às vezes ele saía para comprar o que a gente chama no interior, né, da mistura do almoço, né. Quando era 12 horas, ele vinha chegando, minha mãe disse assim, cadê a mistura? Ai mesmo, agora que eu estou me lembrando, que Deus abriu uma porta, eu me empolguei. Comecei a falar de Jesus. Se esqueceu do almoço, irmão. Falando de Jesus. Tem crente, irmão, que não perde a oportunidade. Ele disse, Senhor, abre uma porta aí para me falar do teu nome. Mas tem irmão que abre a porta, abre a porteira, e ele pede a licença. Prefere ler a revista Capricho no consultório durante 1 hora. Caras, meu irmão, se liga aí com Jesus. Felipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque, meu irmão, quando Jesus encontra alguém, ele conhece, ele sabe quem é quem, glória a Jesus. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Aí o homem se empolgou, irmão. Ele disse, como ele pode me conhecer? Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí ele aumentou o negócio, glória a Deus. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vinte debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, glória a Deus. Aí eu estava pensando, irmão, se Natanael tivesse hesitado quanto à identidade do Senhor Jesus, porque quando Filipe disse Natanael, nós achamos o Cristo, o Messias, e que Natanael olhou assim e disse-lhe, Natanael pergunta, me diga uma coisa, de onde ele é? Glória a Deus. É de Nazaré. Ele disse assim, não acredito. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, eu fiquei pensando, por que Nazaré tinha essa pecha e por que a cidade não era bem vista? E eu descobri que era pelo fato de em Nazaré haver uma instalação militar, uma guarnição do exército romano. E como havia uma guarnição do exército romano em Nazaré, a questão moral e religiosa da cidade toda estava afetada pelo fato de haver uma guarnição do exército romano. E quando disseram assim, Jesus, o Cristo, de onde ele é? De Nazaré. Disse, não pode vir nada que preste em Nazaré, porque lá tem só o que não presta. Lá está o quartel do exército romano. Meus irmãos, esse é o problema de milhares e milhares de pessoas. Se Natanael não tivesse investigado, ele teria perdido o Messias, teria perdido a alegria de conhecer o Mestre. Aleluia.
de desfrutar da sua companhia. Por quê, pastor? Não permita, diga assim comigo, não permita que preconceitos afaste você do Senhor. Irmãos, não só preconceitos, mas alguns, eu diria, estereótipos de Jesus, levam as pessoas a perder o seu poder e o seu amor. As pessoas falam de um Cristo que não é real, falam de um Cristo cujo poder não é um poder completo, falam de um Cristo que é soberano, mas não é soberano completamente, falam de um Cristo que não conhece, falam de uma vida eterna da qual eles não desfrutam, que parece muito longe, por causa de preconceitos, por causa de estereótipos. Em um dado momento da vida do apóstolo Pedro, os irmãos se lembram muito bem, ali de Mateus 26, já no final do livro, se não me engano, que Pedro seguia Jesus de longe. Mas como pode ser o grande Pedro, que tinha estado com Jesus, aquele mesmo que disse, Pedro, tu és pedra. Mas ele estava agora, naquele momento terrível da sua vida, seguindo a Jesus de longe, como milhares de cristãos do nosso tempo estão fazendo, seguindo a Jesus de longe. Mas Jesus conhecia Natanael antes de encontrá-lo, e Ele te conhece também como conhece a mim, glória a Deus. Ele conhece realmente quem nós somos, glória a Deus. Eu me lembro também de Pedro, irmãos, que Pedro tinha um negócio assim esquisito, mas Deus é muito bom, irmãos. A misericórdia do Senhor não tem fim. Eu estava pensando, orando hoje à tarde, e me lembrando dessa graça maravilhosa. As misericórdias do Senhor não tem fim. E tem mais uma coisa, ela renova-se a cada manhã, glória a Deus. A cada manhã ela se renova. É por isso que você está aqui dando glória a Deus, meu irmão. Ninguém pode fingir algo que realmente ninguém é. E uma das coisas mais lindas sobre Natanael é que quando o Senhor Jesus disse assim, Natanael, eu te vi estando tu debaixo da figueira, ele se vira para Jesus e disse, mestre, realmente tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí o Senhor Jesus se vira para ele e diz assim, só porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crestes? Então agora eu vou te dizer coisas maiores, glória a Deus. Quantos querem ouvir coisas maiores do Senhor? Quantos querem aprender coisas maravilhosas de Deus? Quantos querem entender mais dos mistérios de Deus? Glória a Deus. À medida que nós vamos conhecendo, Ele vai abrindo os seus mistérios. Eu me lembro de Paulo, disse, a mim o mínimo de todos os santos foi me dado a conhecer o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, irmãos. Um pequenininho, Deus vai revelar a ele. Agora veja assim, veja o versículo maravilhoso, que é o cumprimento da promessa de Gênesis 28 e 12, já no final do capítulo 1, diz assim, e disse-lhes, versículo 50, Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, glória a Deus. O Senhor estava dizendo, olha Natanael, então você pode se preparar, porque agora o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Rei de Israel que você está vendo aqui, ele vai ser a escada, glória a Deus, ele vai ser o mediador, que vai trazer a revelação de Deus aos homens, e os céus já estão abertos, você vai ver milagres, glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deixa-me concluir já a mensagem. Lembrei-me quando estava meditando nessa palavra, do Salmo 89, aquele versículo 20 do Salmo 99, o texto diz assim, achei a Davi, você se lembra desse versículo? Olha o que foi que aconteceu, achei a Davi, mas deixa eu ler do versículo 19 até o versículo 21 do Salmo 89, Salmo 89, versículo 19 a 21, diz assim, irmãos, porque o Senhor continua achando, chamando homens e mulheres para segui-lo, glória a Deus. Talvez até aqui nesse momento da mensagem você disse, a mensagem hoje está light, glória a Deus, é verdade, então é uma bênção, é para você realmente se alegrar porque você está seguindo a Jesus.
Mas, meus irmãos, veja os versículos 19 até o 21 do Salmo 89. Então em visão falaste ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Diga comigo: achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Glória a Deus. Quem já aceitou o convite para seguir a Jesus deve saber, diga comigo essas palavras: quem já aceitou o convite para seguir a Jesus deve saber as implicações. Está baixando, irmãos. As implicações que esta decisão envolve. Irmãos, a multidão, quando vê Jesus, a multidão corre, as multidões afluem, vão de um lado, passa de barco, passa de um lado do mar para o outro, corre o mundo, o pessoal quer ver Jesus. A multidão aflui. Agora, tem algumas implicações. Quem aceita o convite para seguir a Jesus deve saber disso. Uma das, dentre tantas eu poderia citar, ele diz assim: se alguém me segue, João 12, 26, siga-me. Se alguém me segue, sirva-me. Se você segue a Jesus, você tem que estar pronto para servir o Mestre. Glória a Deus. Quem segue a Jesus, toma a sua limusine para dar uma volta na cidade, ou então pega o primeiro voo para Paris. Não é nada disso, meu irmão. Você pode até ir para Paris, mas você leva a sua cruz aonde você for. Glória a Deus. Quem me segue, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após Jesus, o que é que faz, irmãos? Tome a sua cruz e dê uma volta seca na praça. Não, irmão, é para ir para o Calvário, é para matar a velha natureza carnal, deixar o pecado e seguir o Mestre. Diga para quem está ao seu lado: quem segue a Jesus não olha para trás. Quem põe a mão ao arado não pode olhar para trás. Ele diz lá em Hebreus uma palavra, que a alma do Senhor não se apraz naqueles que olham para trás. Não olhe para trás, não desista, olha para a frente, olha para o alvo. Ele disse: olhai para mim, sereis salvos. Quantos estão conscientes de que quem segue a Jesus é perseguido, é injuriado? Vai levantando a mão aí. É caluniado, é maltratado. Glória a Deus. Mas quantos estão conscientes de que quem segue a Jesus não andará em trevas aí? Meu irmão, as trevas do mundo são densas, mas você segue a Jesus, onde você vai passando, as trevas vão iluminando, irmãos, vão clareando, porque os raios da luz do amor de Deus vão dissipando essas neves, essas trevas, como os raios do sol dissipam as névoas da manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo, levantando a sua mão, para que a gente possa orar. Quem segue a Jesus tem a garantia, vamos dizer mais forte, tem a garantia de que apesar de tudo, Ele estará conosco. Diga mais forte: Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quem pode dar um glória a Deus, dá um glória a Deus. E fique em pé em nome de Jesus, porque nós vamos orar agora. Obrigado, Senhor, porque seguimos ao Mestre, ó Pai. Ouvimos a Tua voz um dia e viemos até o Senhor. E aqui estamos, Senhor, seguindo após o Mestre, seguindo as pisadas do Mestre. Deus, muitas vezes pisando em espinhos, outras vezes, Senhor, subindo ao monte, descendo aos vales, muitas vezes em perigo na cidade, no deserto. Deus, em alto mar, em perigos na igreja, entre os falsos irmãos, em perigos, mas estamos seguindo ao Mestre. Ele diz: eu estou convosco, não temais, segue-me tu. Glória a Deus. Pai, eis-nos aqui nas tuas mãos. Fortalece, Senhor, as nossas mãos para a peleja.
Ó Deus, fortalece os nossos pés para o caminho, que é longo, mas o caminho é Jesus. E logo, muito breve, estaremos diante dos portais da eternidade e ouviremos a voz que é sobre todas as vozes, que é como a voz do trovão, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela presença do Teu Espírito Santo, pela Tua igreja, pelo Teu povo que segue, que ouve a voz do bom pastor e segue, ó Deus, a sua voz. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. A igreja diz amém.